Agradecer a exposição do Dr. Arnóbio, muito esclarecedora sobre um ponto aí que é um desafio, que é a gestão dos resíduos sólidos no país, chamando a atenção aí para um ponto interessante a ser explorado pelo controle externo. Eu vou, então, passar a palavra para o nosso terceiro painelista. É o terceiro na ordem, mas todos em igual importância, são primeiros. É o Dr. Ladislau de Sena Júnior, que é engenheiro civil, pós-graduado em administração pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduação em Direito Público pela Escola de Magistratura de Pernambuco, graduado em Direito pela Federal de Pernambuco, graduando em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele atuou como gerente administrativo e financeiro de instituição educacional privada sem fins lucrativos, engenheiro de projetos da estatal do setor elétrico Chesf, e desde 2005 atua como inspetor de obras públicas no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Realizou diversas auditorias na área municipal, entre elas auditorias em contrato de limpeza urbana e edital de concessão. Participa também da elaboração de manuais e orientações técnicas ao público interno e externo do Tribunal de Contas. Atualmente é inspetor regional do TCE, atuando também como instrutor de padrões de auditoria de conformidade da Escola de Contas do TCE de Pernambuco. O tema a ser tratado aqui pelo Dr. Ladislau é o controle externo das concessões de serviços públicos de saneamento básico. Então, já nesse momento, passo a palavra. Obrigado, Gerson, pela apresentação. Cumprimento, né, todos na mesa, em seu nome. Boa tarde a todos, eu espero que já tenham dormido o suficiente, né? Assim, realmente, a tarde é sempre um pouco mais complicado, né? Depois do almoço e tal, para a gente também. Veja, o trabalho que eu vou apresentar aqui é um extrato de um trabalho também de pós-graduação que tivemos do ano 2012 para 2013 em Direito Público com foco no controle externo, e onde no desenvolvimento da monografia, eu trabalhei com a questão das concessões, né, de serviços públicos e explorei um pouco o estudo de caso de uma auditoria que a gente estava fazendo. Para aqui a gente não está trazendo o estudo de caso em si, mas assim, a minha preocupação quando estava elaborando o artigo era chamar a atenção para um tema que, como colocou aqui o primeiro painelista, que seu nome é um pouco complicado, eu vou me furtar a dizer o teu nome, mas Azor, né? É isso mesmo, tá certo? Azor, pronto. Está pipocando, né? Isso aí, as concessões, parcerias público-privadas em várias áreas, não somente na área do saneamento, mas também aí em transporte, enfim. Então a ideia era assim, vou levar algo que traga uma mensagem aí para os nossos colegas aí, na maioria são também do TCE, né? Sei que tem administrados aqui, tem jurisdicionados também, mas também servem para ambas as partes. Essa preocupação tem que ser compartilhada e durante a apresentação do colega aqui, a gente já comecei a perceber que tem coisas que a gente está trabalhando, ele aqui no Paraná, a gente lá em Pernambuco, mas são os mesmos problemas, a gente começa a lidar com os mesmos problemas, então a gente precisa conversar e compartilhar esse conhecimento. Então, o controle, esse trabalho, ele estava, aqui é só para os senhores terem uma ideia de como ele ficou dividido esse artigo, tá? Tratar um pouquinho sobre a questão dos serviços públicos por meio de parcerias, né? E aí a crise da atuação estatal nessa prestação de serviço, ou seja, o Estado ele começou a ter uma certa dificuldade de prestar esse serviço e começou a ter uma exigência também da população de uma qualidade muito maior. No discurso de abertura aqui do conselheiro Salomão, ele falava exatamente isso, olha, e do governador, ele falava que a população não aceita mais um serviço mais ou menos, né? Como diz meu filho, diz assim, mais ou menos, quer algo que seja de qualidade, né? Bom, falo um pouquinho sobre o Conselho de Serviço Público, o Conselho de Concessão de Serviço Público, mas eu vou passar um pouco rápido nisso, porque para a gente não dormir, né? O papel dos tribunais de contas na fiscalização das concessões. Aí começa a tocar nesse ponto para a gente, aí, o que é importante para nós.
O controle exercido também pelo Tribunal de Contas, não vou me deter muito nessa parte, todos já sabem aqui o nosso papel. A relevância dos serviços públicos de saneamento básico. Aí, um pouquinho vou passar um pouco o que o colega já falou, então a gente vai repetir algumas coisas aqui. E, por fim, os aspectos relevantes do controle externo das concessões de serviços públicos de saneamento básico, né? Lembrando só que nessa monografia a gente trabalhou na questão de serviço de saneamento básico só envolvendo água, sistema de abastecimento de água e esgoto, né? Bom, veja, de todo o trabalho, tanto da monografia quanto esse artigo, e até mesmo na auditoria que a gente estava fazendo, eu não trouxe dados da auditoria especificamente pelo seguinte: nós não concluímos a auditoria, mas ela não foi formalizada, porque no momento em que a gente estava atuando, o jurisdicionado preferiu retirar, né, a ideia de se lançar o edital. Então, ele recuou, houve a perda do objeto, então não teve mais o que a gente formalizar o processo, né? Não teve um julgamento propriamente dito, mas teve discussões, contatos com o jurisdicionado, de forma que isso fez com que a gente estudasse o tema e produzisse algumas recomendações, algumas informações, mas que ficou no âmbito mais interno aí entre o tribunal e o jurisdicionado. Bom, então, o que é que eu coloco aí de todo esse trabalho? É que a prestação de serviços públicos adequada a custos módicos, que atenda a padrões de qualidade pré-determinados, permitindo a verificação do seu desempenho, hoje não é apenas a determinação legal, né, mas também a exigência cada vez maior da sociedade, como eu já falei. Então, a gente tem aí alguns aspectos interessantes aqui, que é a prestação de serviços adequada, custos módicos, né, padrões que atendam a padrões de qualidade pré-determinados, ou seja, é preciso que se defina padrões, indicadores, requisitos de desempenho a priori, para que se permita a verificação desse desempenho, né? Então, é preciso primeiro que se defina alguns padrões para que se possa fazer a verificação em seguida. E isso, a sociedade clama por essa qualidade de serviços, né? Bom, dentro quando eu falei da questão da crise do Estado, né, e da redução, do afastamento do Estado, da prestação de serviço diretamente, isso veio ocorrendo mundialmente aí a partir da crise fiscal dos anos 70, e aí depois no Brasil chegou um pouco mais tardio, lá no final dos anos 80, início dos anos 90. Nessa questão também aí envolvida a globalização, houve uma ampliação também do rol. Maria de Petro, Maria Silva Zanello de Petro, ela coloca que houve uma ampliação muito grande do rol da atribuição do Estado, né? O Estado passou a ter que prestar muitos serviços, muitas atribuições, e com isso terminou que ele passou a ter uma certa incapacidade de poder prover esse serviço. Por outro lado, existia um determinado momento que o Estado era provedor, ele tinha que fazer tudo, né? Ele tinha que prover o bem-estar social. Tem um estudo de Gomes que trata sobre essa questão da incapacidade estatal, mas também associando à questão dos males, né? Aquilo que se ouve também no popular, no jargão comum, que é a questão da ineficiência, burocracia, impossibilidade de escolha, ou seja, o serviço público, muitas vezes, quando ele é prestado diretamente pelo Estado, ele tem, às vezes, esses males. Então, houve aí uma mudança, quer dizer, uma passagem do Estado provedor para um Estado regulador, né, aquele Estado que fazia, para um Estado que ele passa a regular, e aí, portanto, a necessidade da contratação. E também nesse movimento, aí também, paralelo a isso, estava aí a reforma do Estado, né, tentando conter aí a crise fiscal, tudo isso. E Bress Pereira ele trata muito bem a respeito disso. Quando há aquela mudança do Estado patrimonialista para o Estado burocrático, e depois aí a ideia é que se chegasse ao Estado gerencial, né, você saindo de um momento em que se confundia patrimônio público com patrimônio privado, um outro momento que, para tentar evitar isso, burocratizou
né, de uma forma pejorativa no uso da palavra, ou seja, a burocracia que impera, que tem muitos gargalos, que torna assim, os controles sobre controles, e aí passa a ter um estado gerencial que é aquela ideia de controlar, de ter metas, de planejamento. Então, toda essa história aí é importante para a gente rever por que esse movimento está acontecendo e que é uma coisa que vai acontecer e não tem retorno, né? Ela começa assim, a motivação desse pipocar aí dessas concessões de serviços públicos. Veja, dentro da teoria aí do direito administrativo, se fala que o direito administrativo ele existe para regular os serviços públicos, né? É como se o Estado, aí um pouco da concepção francesa, de que o Estado ele existe para prestar serviço, né? É basicamente isso. Porque, se a gente precisa de um serviço jurídico, é serviço. Se a gente precisa de um serviço de saúde, é serviço, né? Então, assim, é como se serviço de educação e por aí vai, né? O Estado ele existe para prover serviços, e aí o direito administrativo ele vem para formular essa regra para a prestação adequada do bom serviço público, para o funcionamento desses serviços. Tem uma definição aqui de Celso Bandeira de Mello, né, sobre a questão de serviço público, né, que toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à satisfação da coletividade, né, fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente aos seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça às vezes, né, sob um regime de direito público. Aí, por quem lhe faça às vezes, cabe a questão da delegação, né? E aí, dentro daquele regime de direito público, que tem as prerrogativas da supremacia do interesse público, toda aquela questão em que você tem esses contratos, eles começam a ter uma certa mistura também de contratos civis com o contrato administrativo e começa a ter as questões, as dificuldades aí. Paulo Modesto, ele escreve lá do direito público também, sobre direito administrativo, e ele coloca esses elementos caracterizadores aí do direito do serviço público, né? Coloca aqui a necessidade, ou seja, como elemento caracterizador do serviço público é o quê? A necessidade da prestação da atividade administrativa dos administrados. Então, você tem um elemento que caracteriza o serviço público. Há necessidade do serviço? Há. Então, é um serviço público. A titularidade é reservada ao Estado dessa atividade, né? Aí entra aquela questão aqui já falada sobre de quem é a titularidade do serviço de saneamento. É do município, do Estado, né? Mas a titularidade ela é do Estado gênero, né? Do Estado pública, né? A submissão dessa atividade ao direito público, né? E a exclusão, salvo nas hipóteses aí de alegação, da livre prestação dessa atividade pelo privado. Então, assim, as definições de serviço público, elas meio que se parecem, acrescentam uma coisa, junta outra, mas o fato é que Maria Silvia Zanella de Pedro coloca que normalmente o serviço público vai estar definido em lei, né, o que é serviço público. Aí isso facilita um pouco a vida da gente na hora de caracterizar o que é serviço público e o que não é serviço público. Aí vem a questão das concessões, né? E aí, concessão de serviço público, né, parceria público-privada, e aí o que é isso? Um complementa o outro ou não? Mas aí, veja, em 95, a Lei 8987, ela traz aí o conceito de concessão de serviço público, né, como sendo a delegação da prestação do serviço público feita pelo poder concedente, mediante licitação, aí é importante, na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica, ou consórcio de empresas que demonstre a capacidade para seu desempenho por sua conta e risco por prazo determinado. A definição aqui embaixo é praticamente a mesma coisa, ela só acrescenta a questão da concessão de serviço público precedida de obra pública. Então, você tem a concessão do serviço público, mas está envolvido aí também um investimento na obra, que ela passa a fazer parte também da análise econômica aí para fazer a depreciação, o cálculo, né, da taxa de
de retorno aí da avaliação econômica de uma concessão. O que é importante ressaltar aqui? Aqui, em 95, quer dizer, pouco depois da Lei 8666, 93, então já trazia aí a necessidade dessa concessão ela ser feita mediante licitação na modalidade de concorrência. Óbvio que não se faz concessão para pouco tempo, né? A Lei 866 ela permite lá um serviço contínuo até 5 anos, com a possibilidade ainda excepcional lá de mais 1 ano, então você teria 6 anos aí. Então, a concessão, normalmente, ela envolve aí um período maior de tempo e, normalmente, ela se enquadraria aí facilmente nessa modalidade de concorrência, né? Outra coisa importante é que aqui já se fala da pessoa jurídica, o consórcio de empresas, né? E aí a Lei 866, lá na frente, ela fala sobre a responsabilidade solidária, no caso, se tratando de consórcio de empresas, né? Aí uma coisa aqui que é discutida, que é essa questão do conta e risco, né? É como se dissesse assim, olha, por sua conta e risco e por prazo determinado. Prazo determinado, ok, né? Porque você tem uma concessão por um determinado prazo, mas por sua conta e risco isso não é muito pacífico, até porque tem o próprio Instituto do Reequilíbrio Econômico Financeiro que mitiga um pouco essa questão aí, dizer assim, olha, toma aí, faça a sua concessão, cobre sua tarifa e por tua conta e risco. Isso não é bem assim, mas não é bem o objetivo dessa discussão aqui da gente hoje. Tá? Na definição de Marçal Justem Filho, ele trata aí a concessão de serviço público como um contrato plurilateral. E aqui, não vou ler tudo, mas assim, é importante destacar o seguinte, olha, eu tenho um sujeito privado, né? Eu tenho um sujeito privado que assume o seu desempenho, o desempenho dessa concessão, tem os usuários e tem o controle estatal e da sociedade civil, né? Às vezes o usuário aqui ele é esse próprio controle aqui também da sociedade civil, mas às vezes não. Mas o importante aqui é ver o seguinte, olha, a própria doutrina já está tratando esse contrato de concessão de serviço público como uma coisa que tem aí uma característica, né, um pouco diferenciada. E a gente junta como eu falei logo no início, as características do contrato administrativo com características do contrato civilista, né, enquanto que lá no contrato civilista estaria ali entre as partes, né, entre o contratante e o contratado. Aqui a gente tem um outro elemento que é o Estado, né, que estaria como parte, mas também tem o controle social, que também vai estar envolvido aí o interesse público. Então, só agora em 2004, né, de 97, aí passaram mais alguns anos, em 2004 saiu a Lei de Parceria Público-Privada, que veio colmatar algumas coisas que não estavam, que a concessão de serviço público passou a ser conhecida como concessão comum de serviços públicos. E a lei das PPPs traz aí a concessão patrocinada e a concessão administrativa. A diferença, basicamente, de uma para outra é que a concessão patrocinada, né, vou ter a tarifa combinada com a contraprestação pública, e a concessão administrada, ela seria a própria administração contratando diretamente, pagando essa contraprestação, coisa que a concessão comum não permitia. A Lei 8987 ela não tinha essa possibilidade, né? Então, essa lei PPP ela complementa a Lei 8987 e termina aqui trabalhando em conjunto com ela, em alguns casos sendo subsidiária também a Lei 8666. Passei aqui para frente. Bom, então, a contratação por meio de PPP ela veio comatar essa lacuna, conforme eu falei, né, que havia na possibilidade de contratação de serviço público até então existente, aí conforme coloca Ari Sandfeld. Maurício Portugal e Lucas Navarro, que trabalharam aí na formação, na produção da Lei 11079, ele trata aí que a PPP elas vem viabilizar a implementação de projetos incapazes de serem autossustentáveis financeiramente. Ora, se por sua vez lá na concessão comum
é possível você explorar o serviço e cobrar a tarifa diretamente do usuário, é porque essa tarifa ela era capaz de remunerar, né, a empresa que está prestando serviço. Aqueles projetos que eles não eram viáveis economicamente ao longo do tempo, e aí, dentro de um estudo que é realizado, precisaria de uma complementação. Essa complementação feita, né, pela contraprestação pública. Há também a possibilidade da contraprestação pública na concessão comum, mas é um pouco mais... não é tão comum. Tá? Mas, assim, definitivamente, a lei de PPP ela fecha essa lacuna aí e permite essa possibilidade, dando mais uma forma aí para a administração pública dispor de como contratar. Porque, por vezes, o serviço ele não é sozinho interessante para atrair um parceiro privado. A PPP administrativa é uma particularidade interessante, porque ela toma a estrutura, e aí Maurício Portugal e Lucas Navarro, né, Ribeiro Prado, eles colocam dessa forma, que a PPP administrativa ela toma a estrutura econômica das concessões para fazer aquele serviço que era feito pela Lei 8666, no artigo 57, que trata da questão do serviço contínuo. Né? Então, assim, normalmente a administração quer, com isso, um serviço contínuo e aplica a estrutura econômica da concessão de serviço público. Em relação ao controle, eu não vou me estender, acho que todos já sabem aqui a nossa atividade, mas essa frase é interessante aqui do livro de Zine Almeida, que controlar significa acompanhar a evolução de uma determinada atividade, confrontando o desempenho observado com padrões anteriormente definidos. Então, você define os padrões e controla a partir deles. Né? Essa ideia aí de prestar conta, de tomar contas, isso já é antigo, né? Desde a Declaração de Direito do Homem e Cidadão lá da França, 1789, já se tinha essa ideia de que a sociedade tem o direito de tomar contas, pedir contas a todo agente público de sua administração. Então, isso não é novo, né? Saneamento básico, né? Veja, o artigo da Lei 11.445/2007, que é a Lei de Saneamento, conhecida como Lei de Saneamento, e é o marco regulatório do saneamento básico no Brasil. Tá? Toda aquela questão existe um vácuo aí entre o Planasa, lá nos anos 70, tal, e depois, só em 2007, essa lei passou muito tempo, né, para ser aprovada. E aí, houve nesse vácuo, aí, as coisas ficaram caminhando com as empresas estatais, conforme colocado aqui já anteriormente. Mas aí, veja, a lei ela coloca o seguinte, olha, saneamento básico é o conjunto desses serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo dessas águas pluviais urbanas. Né? A lei ela traz assim, um arsenal de princípios, né, em que o saneamento básico ele deveria estar calcado, ou seja, as regras que devem ser feitas, os planos, enfim, a regulação, toda ela deve estar aí, são 13 princípios, né, dentre eles a universalidade, integralidade, prestação de serviço adequado. Então, repete alguns também da lei de concessão, então, mas, assim, são muitos detalhes aqui de princípios que devem ser respeitados e que foi colocado taxativamente por essa lei. Sobre a questão da regulação. Tá? Então, a gente tem aqui todo esse afastamento. Então, assim, retomando um pouquinho, a gente teve um afastamento do Estado, né, de prestar essa atividade diretamente. Para isso, ele dispõe aí das concessões comuns, das parcerias público-privadas, patrocinada ou administrativa, mas para isso ele precisa também acompanhar, fiscalizar, regular. A lei de saneamento básico ela exige que tenha regulação, exige que tenha fiscalização. Do ponto de vista econômico, se fala da regulação estrutural e da regulação de condutas. Essa regulação estrutural ela estaria, é mais fácil exemplificando, colocando no setor elétrico. No setor elétrico, a gente tem muito claramente
geração, transmissão e distribuição, né? Esses setores eles são regulados estruturalmente, se separa, existem entrantes, empresas que prestam serviço só na geração, outros na transmissão, outros só na distribuição, isso são licitados separadamente, regras um pouco separadas, de forma que você consegue segmentar o mercado e controlar, regular melhor, mais facilmente dessa forma, segmentando estruturalmente. No saneamento básico é um pouquinho mais complicado. Isso esses autores Galvão, Júnior e Paganini colocam que não é possível, dadas as peculiaridades do próprio serviço de saneamento. A regulação ela se concentra nas condutas. E o que é essa regulação nas condutas? Seria na questão de preço, qualidade do serviço e investimentos. Tá? Veja, eu coloquei aqui até para os senhores sentirem a quantidade de coisa que a regulação deveria fazer. Tá? São objetivos da regulação, aí vai, estabelecer padrões e normas. O 2, garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas. 3, prevenir e reprimir o abuso do poder econômico. Aí confunde um pouquinho com as atribuições do CAD, mas também faz parte da regulação. Definir tarifas que assegurem tanto equilíbrio econômico-financeiro, os contratos com a modicidade tarifária. Então, o 23 aí traz mais detalhadamente o que é que a entidade reguladora deve fazer ao editar as normas, né? Então, deve estabelecer nessas normas padrões e indicadores de qualidade de prestação de serviço, para que se possa verificar posteriormente, requisitos operacionais de manutenção dos sistemas, as metas progressivas de expansão, e aí está envolvido com o planejamento, regime, estruturas e níveis tarifários, bem como procedimentos e prazos de sua fixação. Enfim, tudo muito bem detalhado já na Lei 11.445. Então, um roteiro já é esse aqui, né? Ou seja, uma entidade reguladora ela deve estabelecer normas nesse sentido. Seja ela a entidade reguladora estadual, aquela que o município resolveu adotar, né? Ou se o próprio município ele tem a possibilidade de ele criar a própria agência reguladora. Numa situação compartilhada, teria a agência reguladora regionalizada, enfim, de forma que ela teria que criar essas regras aqui, e deixar bem claro, né? Tem a questão da transparência, planos de contas e mecanismos de informação, auditoria, certificação, enfim, está muito bem claro aqui. Se as agências reguladoras estivessem fazendo isso, essas atividades todas, então Tribunal de Contas, teria um papel um pouco mais fácil, né? Que seria verificar a atuação das agências reguladoras, né? E está aí um aspecto que eu coloco como importante, porque quando a gente olha para o TCU, ele tem em nível nacional a atribuição também de fiscalizar as agências reguladoras, como a ANEEL, a NTT, por aí vai. E essas agências elas têm funcionado bem, têm uma estrutura razoável, quer dizer, enfim, tem assim, pelo menos do ponto de vista normativo, a gente consulta o site dessas agências e vê muita informação interessante do ponto de vista da regulação, né? Do ponto de vista estadual, a gente tem algumas dificuldades, municipal nem pensar, né? Talvez aí o município de São Paulo, Rio, não sei. Bom, de acordo com Galvão e Paganini, um trabalho que eles fizeram, publicaram na revista de saneamento ambiental, nos setores em que permaneceu forte a atuação estatal como prestadora de serviço público, né, que é nos setores como um exemplo do setor de saneamento básico, a regulação alcançou até 2006 somente 13% das concessões do país. Tá? Aí, veja, em 2007 teve a lei, né? Então, assim, se esperava um avanço muito grande, mas entre a lei é nova, tem 7 anos, então entre a lei sortir todos os seus efeitos, né, leva-se um certo tempo, principalmente nessa situação em que ela tem muita questão principiológica. Grande parte dos municípios brasileiros sequer possui plano municipal de saneamento básico, né? E essa pesquisa recente do Instituto Trata Brasil coloca que das 100 maiores cidades brasileiras, 66 possuem o plano municipal de saneamento básico e deste apenas 12 atendem integralmente os requisitos da Lei 11.445/2007, né? Ou seja, no universo aí de mais de 5.500 municípios brasileiros, né, a gente tem aí 12 que atendem integralmente os requisitos da Lei de saneamento básico.
A falta do plano municipal de saneamento básico pode gerar questionamentos dos órgãos de controle externo, e aí um ponto nosso de verificação, uma vez que a existência dela é colocada na lei de saneamento como uma condição para a validade dos contratos, né? Para a validade dos contratos, para a validade dos convênios, enfim. Dentre aí os métodos de regulação de conduta e preço, ainda se estratifica aí a questão da taxa de retorno, o teto-preço. Não vou adentrar muito nesse tópico, mas no artigo eu falo um pouco sobre ele e trago alguns exemplos também do Galvão e Paganini, que trataram isso, tentaram sistematizar essa questão de o que é mais interessante, o que é menos interessante. Me parece que o método do price cap é o que é mais adotado e que parece envolver um esforço de regulação um pouco menor. Todavia, requer uma vigilância maior sobre os investimentos e no controle do desempenho, ou seja, verificar se a empresa de fato está investindo aquilo que ela estava prevendo investir, que estava lá no plano de saneamento básico e também no contrato. E aí a verificação, o controle do desempenho pela fiscalização do ente, pelas agências reguladoras. Alguns indicadores, e aí a gente tem, aí na regulação da conduta, a gente falando da questão da regulação de preço, que aí envolve a questão do estudo econômico, dessa tarifa ao longo do tempo. Mas aí alguns indicadores de desempenho na questão da qualidade. No momento em que a gente tem uma certa dificuldade na avaliação do preço, e aí envolve a questão também de assimetria de informações, ou seja, muitas vezes quem detém esse conhecimento é a empresa que presta o serviço, e o órgão regulador, o Tribunal de Contas, ele tem dificuldade de obter essa informação com mais precisão. Então, essa assimetria de preço, de informação, você tem dificuldade de ter de fazer uma regulação de preço com mais precisão, mas aí tem a questão da qualidade, e aí é um pouco mais fácil, porque são indicadores que podem ser medidos, são indicadores técnicos que têm um conhecimento maior, não existe tanta assimetria nessa informação, que é o caso aí da pressão dinâmica disponível na rede, pressão estática, parâmetros físicos químicos, velocidade de reparo de falhas, padrão de atendimento das demandas, a adequação da execução do contrato ao plano municipal de saneamento básico, dentre alguns outros que podem ser vistos. Então, aí, por fim, o que é que a gente destaca aí? Que aquilo que eu coloquei no início, olha, a prestação de serviços públicos adequada, a custos módicos, que atenda a padrões de qualidade pré-determinados, permitindo a verificação do seu desempenho. Não é apenas uma exigência legal, mas também uma exigência da sociedade muito mais forte. O setor de saneamento ele apresenta ainda um grande desafio para as administrações públicas, no sentido de proporcionar ao cidadão a universalização desses serviços, e a universalização está lá nos princípios daquela lei, da lei de saneamento. E aí, por fim, veja, a gente, no meu entendimento, e aí na conclusão do estudo, olha, o papel de regular é da agência reguladora, mas diante desse cenário das agências reguladoras no país, então o Tribunal de Contas ele não pode também se abster de fazer essa análise aprofundada aí, de acordo com suas peculiaridades, de sua necessidade. E aí ele pode exercer, de fato, um papel relevante nessas contratações de serviços públicos na área de saneamento básico, como foi colocado aqui, logo no início aqui da abertura desse evento, pelo governador do Estado, de que a gente tem que ajudar, dessa forma, a fazer uma prestação de serviço público de melhor qualidade para o cidadão. Um serviço público que é digno, aí tem a questão da dignidade da pessoa humana, enfim, a gente não pode mais se permitir a serviços que não atendam um padrão mínimo de qualidade. É basicamente isso que eu tinha a apresentar. Obrigado a todos. Agradecer a exposição do Dr. Ladislau Sena Júnior. Essa conjunto de exposições que nós tivemos aqui indica claramente que nós passamos por um período histórico de transição na área de saneamento,
e também uma tarefa urgente de ordenação do espaço, hoje muito mais do urbano, inclusive, porque a pressão populacional é muito grande na área urbana, embora para as atividades produtivas seja muito importante a gestão ambiental. Nós temos muitos problemas, né, principalmente em relação à utilização dos recursos hídricos. Mas nós tratamos aqui com temas que me parecem que há um indicativo claro dessa transição de uma situação de ausência de planejamento, de déficit democrático no planejamento. Vejam que cada um executava como podia, como bem colocou, a mesa colocou, havia o Plano Nacional de Saneamento, e nós tivemos um período de 30 anos de déficit de investimento, de menosprezo essa exigência de planejamento. Hoje se exige um planejamento, se exige uma profissionalização e uma boa técnica nesse planejamento, mas se exige também participação por meio dos conselhos municipais de saneamento. Tudo isso dentro de um cenário que exige respostas para ontem, né? São demandas muito grandes que surgem desde a regularização fundiária até a utilização dos recursos hídricos. Nós temos o caso de São Paulo, aí, uma escassez que já vem sendo anunciada há muito tempo. O sistema Cantareira capta água mais de 300 quilômetros de São Paulo. São Paulo tem menos água do que o interior do Nordeste, né? Então, porque considerada a população, em relação à água, a população. Então, me parece que hoje nós temos bem essa situação colocada, e o que os tribunais de contas podem fazer em relação a isso. Eu, pensando nesse tema, e o que foi colocado aqui, muitas coisas, inclusive, que eu não havia me chamado a atenção, os painelistas trouxeram as luzes. Me parece que o grande questionamento que eu fico nesse momento é de que forma os tribunais de contas podem, de fato, contribuir para uma qualidade nesse serviço e a garantia da modicidade tarifária. E por que eu falo de fato? Porque quem tem o controle do planejamento hoje é quem faz a concessão, e muitas vezes nem ele possui esse controle técnico sobre essa situação. São mercados novos, e os operadores de mercado, né, muitas vezes têm muito mais informação. O Dr. Ladislau muito bem utilizou o termo aqui da assimetria de informação. E o que nós temos hoje é o desafio de fazer uma projeção do futuro, e de que forma daqui a 20 anos nós conseguiremos dizer que os tribunais de contas efetivamente conseguiram melhorar a gestão do serviço. E por que eu digo isso? Rapidamente, para entrar na provocação que eu faria à mesa. As concessões é uma alternativa pensada para viabilizar financeiramente investimentos que estavam apenas no projeto. A realização desses investimentos, ela é feita pelo operador privado. No entanto, há necessidade de retorno desse investimento, e aí se tem o conceito de equilíbrio econômico-financeiro. O problema é que projetar num cenário de ausência de planejamento, projetar para o futuro o que vai acontecer é muito difícil. Não é uma situação fácil, ainda mais diante dessa escassez de informações. Imaginem como o doutor Azor bem colocou, municípios pequenos que se vê que não tem viabilidade para fazer o serviço, para executar o serviço, ou para ao menos conceder ele, porque não há viabilidade econômico-financeira no serviço. Então, ele não tem nem como fazer uma concessão. Então, aí, pensando nessa provocação que eu colocaria para os nossos colegas da mesa, até onde o Tribunal de Contas pode ir no controle do conteúdo desses planos de saneamento? Porque a lei estabelece alguns requisitos, mas nós sabemos que para que nós tenhamos resultado, nós precisamos ir além, nós precisamos entrar no detalhe. Até que ponto os tribunais têm condições e conseguiriam fazer isso? E o segundo questionamento é até que ponto os tribunais podem discutir a viabilidade econômico-financeira desses serviços para os pequenos municípios, até para indicar o tipo de solução. Olha, o teu município não tem condições de gerir o serviço dessa forma. Então, essas seriam as questões que, na verdade, são grandes dúvidas que eu tenho. Feitas as primeiras provocações, apenas fiz essa para a gente poder começar o debate. Eu já tenho um questionamento aqui. Enquanto os nossos colegas
colocam suas impressões. Está aberta a possibilidade de mandar novas inscrições. E quem preferir fazer oralmente, também nós temos essa possibilidade. Então, assim que eles concluirmos aqui as colocações, o pessoal vai se inscrevendo. Não sei, pela ordem é livre, apenas uma provocação genérica. Quem tiver vontade de falar. Posso... Alô? Então, alô? Agora. Veja, muito pertinente a colocação e assim, acho que todos que são apresentados a esse tema, e assim, nós fomos também, a gente também se levantou esse questionamento, Gerson. Veja, aí eu posso falar um pouco da experiência da gente lá no Tribunal de Contas de Pernambuco. O que nesse primeiro momento a gente está fazendo em relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico, especificamente. Na verdade, estamos em 2013, a gente já fez uma experiência semelhante para a questão dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, a questão que é parte integrante, né, da Lei de Saneamento Básico, como vocês viram, abastecimento de água, esgoto, limpeza urbana e manejo de águas pluviais faz parte da Lei de Saneamento, mas o resíduo sólido tem uma lei própria, né, que é a Lei 12.305. Enfim, ela termina fazendo parte de uma, mas ela tem um tratamento específico. E, por incrível que pareça, ela veio depois, mas ela faz a exigência do plano de gestão integrada de resíduos sólidos antes mesmo da existência do plano de saneamento básico, né? A exigência desses planos terminou ficando uma exigência, na verdade, se colocou uma condição do repasse de recursos públicos da União para os municípios que tivessem ou não esse plano. Ou seja, o município que não tem um plano de gestão integrada de resíduos sólidos até agosto de 2012, a partir daí ele não podia mais receber recursos da União para essa área. No caso do Plano Municipal de Saneamento Básico, não se colocou isso na lei, mas tinha um decreto, que já caiu, que era até dezembro de 2013, ou seja, a partir de 2014, os municípios que não tivessem o Plano Municipal de Saneamento Básico, eles deixariam de receber recursos da União, né, de qualquer forma, se não, assim, para essa área, né, se não tivesse o plano. Só que agora aí teve uma pressão política também, e já se baixou um novo decreto prorrogando isso, né? Ou seja, o Plano Municipal de Saneamento Básico hoje não tem, digamos assim, uma exigência legal ou uma sanção que diga tem que fazer. A única coisa é a questão da nulidade, né? Ou seja, a lei está dizendo, olha, para fazer um convênio, para fazer a contratação, tem que ter um Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, esses contratos, a meu ver, eles estariam com um vício de nulidade, né? Se ele não tem um Plano Municipal de Saneamento Básico. E aí, veja, como é que se faz um contrato de longo prazo, né, que tem um recurso vultoso, né, sem um planejamento, sem um plano municipal de saneamento básico, que deveriam estar ali todas as regras, toda a projeção de crescimento da população, enfim, todo um estudo que levasse a quantificar, né, o valor da tarifa ou o valor da concessão, o valor da outorga, né, se fosse o caso. No caso de uma... Eu estou me estendendo um pouquinho, mas qualquer coisa pode me dar o tempo aí. Veja, no caso de uma concessão de um serviço público em que ele seja superavitário, então aí ocorre uma coisa interessante. A gente analisando o caso de um município superavitário. Então, normalmente, o superavitário é o serviço de água, e os serviços de esgoto, normalmente, eles são serviços um pouco mais custosos, né? Mas, juntando os dois, o município ele tem o serviço superavitário. Mas, veja, isso estava com a companhia estadual, e a companhia estadual ela não quer abrir mão desse serviço porque é superavitário, porque não é só por questão de que ela está ganhando dinheiro com isso, é porque também ela faz o subsídio cruzado. Ou seja, no momento em que ela também tem um encargo ali de ter municípios
que são deficitários, ela faz esse remanejamento aí do recurso. Aí, veja, o município vai àquela questão do federalismo, né? O município vai dizer, epa, mas aí está tirando recurso do meu município e indo para outro município, mas aí já é uma outra discussão, né? O fato é que isso de fato ocorre. E aí, quando a gente está avaliando a questão, né, puramente ali, em que a gente tem dificuldade com a análise do preço, e aí você vai dizer assim, eu vou licitar uma concessão, o preço vai cair, a tarifa vai cair 5%, 10%, beleza. Mas veja, quando se estuda, quando se faz o efetivo estudo econômico-financeiro dessa concessão, dessa tarifa, ela, na verdade, ela está aí 20% a mais. Então, se vai botar isso para um serviço privado, o serviço privado vai estar ficando com toda essa diferença aí, né? Não sei se eu fui claro, mas veja, se eu digo, eu estou, por enquanto, no caso lá em Pernambuco, a Compesa, aqui, não sei qual é a companhia, a Casan, né? Eu tô de repente com a Casan, enfim, o meu município, o serviço é por ela. Eu vou tomar a titularidade, enfim, vou licitar, vou fazer uma concorrência e eu defino lá um percentual de 5% que vai ter que baixar na minha tarifa. Eu tomo isso como premissa. Vou ter uma outorga, né? Mas veja, aí você diz, poxa, beleza, né? Estou baixando 5% na tarifa, está tendo um serviço módico, a tarifa está baixando. Mas aí, quando você vai estudar, se apropriar dos valores, você vai dizer, não, na verdade, isso aqui não deveria ser só 5%, não, deveria baixar mais, 10% ou 15%. Veja, quando estava lá um exemplo, se estava na Casan, ou estava na Compesa, ou estava na Embasa, na Bahia, você vai dizer assim, não, mas a Embasa estava ganhando isso a mais, estava, mas ela também estava usando para fazer um subsídio cruzado daqueles municípios que são deficitários. Então, assim, não é só uma questão da gente demonizar aí a quem está com a titularidade ou que está ganhando, mas a gente às vezes esse número ele vem para a gente vendido e vai para a sociedade também vendido de uma forma como se fosse o melhor dos mundos, né? Então, é o estudo econômico-financeiro que a gente vai ter que se apropriar, e para isso, para a gente ter essa profundidade aí colocada, é preciso que a gente se especialize, os tribunais de contas, né, as agências reguladoras. E, assim, ressalto, não é uma atividade simples, não é uma atividade de uma pessoa só, de uma especialidade só, né? É uma atividade multidisciplinar, envolve aí o conhecimento econômico, da área de economia, da área de contabilidade, da área de engenharia, né? E da área do direito, né? Enfim, são conhecimentos múltiplos e que a gente precisa se especializar cada vez mais. Só para fechar aqui esse ponto, no caso lá, a gente começou a exigir nas contas de governo, né, que são aquelas contas que assim, que vai para que subsidia o conselho para a emissão do parecer prévio para a aprovação das contas do município, do prefeito, ou seja, aquela conta que está relacionada ao prefeito, se ele fez ou não o plano de saneamento básico, né? E também o plano de gestão integrada de redes dos solos. Então, se ele, nesse primeiro momento, a gente está preocupado com se fez ou não, ou seja, pelo menos ter esse documento. Houve uma preocupação do município em ter isso. Isso a gente é colocado lá como uma preocupação que o prefeito municipal, em nível municipal, ele teria que ter essa preocupação do ponto de vista das políticas públicas, dada a relevância do serviço, da relevância do tema. Então, ele deveria ter esse plano. Pensamos, num primeiro momento, já em avaliar conteúdo, mas aí é onde a gente se depara com as dificuldades. E aí a gente diz, olha, talvez não seja o momento agora avaliar o conteúdo do plano por conta de toda essa sistemática, essa coisa nova, essa dificuldade toda. E aí a gente se depara, por exemplo, com o plano metropolitano, que envolve 14 municípios, no caso de Pernambuco, e que é um plano que, assim, do nosso ponto de vista, ele realmente não representa a realidade do município, né? Porque, como colocou a Zó aqui logo na palestra, olha, uma coisa é pacífica, foi isso. O planejamento ele tem que ser titularidade do município, independente dele estar na região metropolitana. O Supremo decidiu que, do ponto de vista metropolitano, a titularidade ela é compartilhada, os municípios têm que conversar, tem que ter uma associação entre eles aí. Agora, do ponto de vista do planejamento,
cada um tem que ter a sua realidade, tem que diagnosticar a sua realidade, tem que fazer a sua prospecção para o futuro. Então, é basicamente isso aí que eu tenho colocado. Eu acho louvável, doutor Gerson, a sua preocupação e vejo que temos competências e atribuições para conferir o conteúdo desses planos. Primeiro, que é uma exigência legal, está no artigo, enfim, está na lei do marco legal do saneamento, a 11.445, e o seu conteúdo mínimo está disciplinado no artigo 19, é isso que eu estava olhando aqui agora na lei. Então, não é um ato discricionário, e aquilo que não está no âmbito da discricionariedade, cabe o controle externo exercer essa sua responsabilidade. Então, veja, um plano que tem que ter, no mínimo, diagnóstico da situação, objetivo e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços, programas, projetos e ações necessárias para atingir objetivos e metas, as ações de emergência, contingência, mecanismos... Quer dizer, nós temos aqui uma série de critérios para analisar o conteúdo desses planos. É claro que não seria possível a gente trazer um modelo e querer aplicar para aquela realidade. Agora, pontos mínimos, eu vejo tranquilamente a possibilidade do tribunal fazer isso, talvez numa linha inicial de fazer um levantamento de municípios que tenham ou não o seu plano, e no segundo momento, quem sabe, escolher alguns municípios mais importantes ou que tenham IDH, por exemplo, baixos, para que a gente possa analisar o conteúdo desses planos e, num outro momento ainda, analisar ou avaliar o trabalho das agências reguladoras ou do ente que o município escolheu para regular o serviço, porque cabe ao ente regulador fazer essa correlação entre o conteúdo dos planos e o que eles estão prevendo e aquilo que realmente o prestador de serviço, seja o privado ou a companhia estadual, está fazendo na prática. E com relação à segunda parte, aquilo que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de serviço, acho que a gente já vem fazendo. As auditorias operacionais que a gente fez na área de saneamento, elas estão trazendo resultado, mesmo que a gente não consiga pulverizar esse efeito para todo o Estado, naquilo que o tribunal tem atuado com olhos mais específicos, o município ou a companhia estadual, ela tem atendido as nossas recomendações e determinações. Então, o importante é que esse trabalho não se encerre, que ele tenha esse apoio institucional e que os auditores possam continuar fazendo esse trabalho. Claro que é sempre possível melhorar ou ampliar, né? Obviamente. Bom, temos uma pergunta da plateia aqui. Não identificou quem é o colega que caminhou. Entrando um pouco no que o doutor Azor colocou agora, na questão da regulação, a pergunta é para o doutor Azor e para o doutor Ladislau, se o controle externo, ao avaliar as cláusulas dos contratos, analisa e recomenda a supressão de cláusulas que prejudicam a atividade do ente regulador. Tentando ver o potencial conflito. Sim. Tivemos um caso bem interessante, já em 2 contratos de programa, em que havia um prazo estabelecido para as negociações de revisão ou reajuste. Como quando há essa delegação? É o ente regulador que autoriza o aumento, o reajuste, né, ou a revisão de uma determinada tarifa. Aquele contrato estava dizendo assim, o ente regulador, depois de receber a proposta da prestadora, tem aí 10 ou 15 dias, por exemplo, para emitir um parecer. E nós consideramos isso como uma certa intromissão na seara de competência do ente regulador. Pode ser que seja um tempo suficiente, razoável, para que ele emita sua opinião, mas também pode ser um tempo insuficiente. Vai que é um prestador que tem aí 10, 15, 20 municípios na sua regulação, e aí fica realmente complicado esse tipo de dispositivo. Então, é um exemplo, né, e nós temos atuado com muito rigor nos contratos de concessão que nos são submetidos, e esse tipo de cláusula realmente contestada. Veja, eu só tenho a acrescentar que as agências reguladoras também elas estão sob a jurisdição dos tribunais de contas, né? Então, não teria assim
nenhum problema se tivesse que atuar, né, se o Tribunal de Contas ele tenha que atuar nesse sentido de fazer alguma recomendação, ou fazer algum questionamento, algum esclarecimento do ponto de vista daquela cláusula, o item que venha a ser uma questão do regulador. Obviamente que aí vai se tratar, não, muitas vezes, do controle externo atuando diretamente sobre o agente regulador, mas aí uma circularização, né, de um efeito aí, digamos assim, colateral, né, que vai rebater na agência reguladora. Mas, assim, vale ressaltar que as agências reguladoras elas estão constantemente, assim, pelo menos em nível da federal, a ANEEL, por exemplo, a NTT, elas estão sempre revisando seus normativos, a questão das tarifas também. Um exemplo que eu dou, por exemplo, a utilização do fluxo de caixa marginal para a questão de novos investimentos em concessões. A NTT ela já vem tratando isso, já vem modificando a sua... Ou seja, aquilo não é estático, ou seja, não se espera que um contrato de 25 anos, 30 anos também ele não tenha modificação nenhuma. Ele vai sofrer algum mancho. Não é um contrato fechado, é um contrato incompleto, né? Um contrato que vai ter aí, ao longo dos anos, algumas modificações. Sendo que nas reguladoras temos problema prévio da própria estrutura delas, né? Nós temos casos aqui já no tribunal que se detectou que nem quadro de pessoal a agência reguladora tem. Então, é o primeiro ponto. Há inscritos para fazer algum questionamento? Boa tarde. Meu nome é Rosfael, sou do TCE de São Paulo. E, se me permite, eu poderia responder a sua pergunta rapidinho? É que tem alguns contratos de concessão onde se permite financeiramente uma cobrança de ônus. E esse ônus que é recebido, quer dizer, é um ônus para a empresa, para a contratante, que é paga para o Estado. E o discurso era que esse dinheiro serviria para investir nos municípios que não tinham condições financeiras de fazer o contrato. E o segundo discurso, né, era que, quando terminassem os grandes investimentos, aqueles contratos que tivessem investimentos, então eles passariam a trabalhar com a modicidade da tarifa. E eu concordo com o Dr. Ladislau, porque o ponto fundamental de um contrato de concessão, sob o meu ponto de vista, não estou falando no nome da Corte de Contas de São Paulo, é que o essencial é o equilíbrio econômico-financeiro. Então, se o tribunal capacitasse os seus técnicos de maneira que fossem feitas umas avaliações assim, sobre o ponto de vista do reequilíbrio econômico-financeiro, isso já traria um grande resultado. E a outra poderia exigir, na fase de planejamento, uma matriz de risco muito bem feita. Né? Então, isso traria já algumas coisas. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer para o... Esqueci o nome do senhor. Arnóbio. Apesar de ser muito claro, né, é a questão das licenças ambientais. Né? Porque precisa da licença ambiental para fazer o projeto, precisa do projeto para fazer a licença ambiental. Aí junta-se a isso prazo, uma série de questões. Como é que você vê que isso realmente poderia ser resolvido? Isso ocorre muito, principalmente nos contratos de infraestrutura, né? Essa questão ambiental. São Paulo é um estado, do ponto de vista dos resíduos de serviço de saúde, um estado padrão. A CETESB é um órgão que mostra claramente quais são as exigências para licenciamento, o que não ocorre em vários outros estados, em particular Pernambuco. Então, hoje não se sabe o que precisa para licenciar. Outro dia foi uma pessoa lá no tribunal, um particular, né, questionando isso ao Tribunal de Contas. E a gente simplesmente enviou ele para o órgão ambiental, que é a CPRH. E eu tenho certeza que ele não obteve essa resposta, porque nós fizemos essa pergunta oficialmente e não obtivemos essa resposta. Algo há no ar.
alguma nuvem de dificuldade existe nas concessões desses licenciamentos. Não sei o que ocorre, mas nós estamos trabalhando nisso e, como eu disse na apresentação, estamos tentando promover esse fórum que discutam que a gente possa discutir essa questão dos licenciamentos, que é realmente um problema. Tanto os licenciamentos quanto a fiscalização dos agentes licenciados. Outras perguntas? Alguém mais inscrito ali? Meu nome é Magnus, eu sou da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a ARES, aqui de Santa Catarina. Muito se falou aqui de regulação, fiquei muito feliz do que eu ouvi. Quero só dizer que nós somos uma agência na forma de associação pública que envolve 169 municípios aqui de Santa Catarina e estamos regulando de forma plena e efetiva todos os 169 municípios. Eu posso afirmar ao Dr. Gerson, respondendo à mesa também, que compete sim, e o Tribunal de Contas deve sim avaliar, né, os planos de saneamento. Nós avaliamos, dos 169 consorciados, já avaliamos 165 planos. 90% dos planos municipais, Santa Catarina, 90% dos municípios de Santa Catarina já têm os seus planos. Não é uma realidade nos outros locais, né? Mas Santa Catarina nós temos esse orgulho de dizer que nós temos os planos. O que me intriga é que muitos contratos que estão sendo firmados agora, tanto contratos de programa com a companhia estadual, como os contratos de concessão, aqui na concessão comum, que seria a concessão pública comum, aqui não temos o caso de PPP, mas eles estão num horizonte muito maior que o plano previsto. Então, o plano está seguindo aquele horizonte do marco regulatório que observa-se que tem que ser 20 anos, não é uma regra obrigatória, porque os contratos estão sendo feitos de 30 a 35. Então, fica essa lacuna. Então, hoje, você faz uma proposta tarifária, avaliação de ativos, está considerando 20 anos. Não está se considerando o prazo do contrato. E isso é um problema que a gente vem enfrentando e vem discutindo muito. E a gente vê que o Tribunal de Contas, nesse ponto, como em muitos outros, são muito importantes para o trabalho da agência. Seria essa questão. E também dizer que essa pergunta fui eu que fiz, eu não sabia que tinha que se identificar, mas também fiquei muito satisfeito de ouvir a resposta do Dr. Azor, porque esse é um problema que nós temos, definição de prazo do trabalho da agência. Para reajuste, a Arcesp em São Paulo, tudo bem que nós só regulamos saneamento básico. Nem os resíduos especiais não regulamos, porque a lei não obriga, simplesmente os resíduos urbanos. Mas eles demoraram 2 anos para avaliar um pedido de revisão tarifária da Sabesp. Tudo bem, guardadas as devidas proporções, né? Mas é um trabalho muito, muito árduo e que as prestadoras tentam, de uma certa forma, capturar a agência nesse sentido. Mas eu quero agradecer a esse painel, né, ao simpósio de ter observado essa questão do saneamento, que é um assunto novo e que cada vez mais vem nos agregar. Muito obrigado. José Natal, secretário de Infraestrutura e vice-prefeito de São José. Eu queria parabenizar exatamente o painel, extremamente técnicos, mas queria fazer uma pergunta, tendo em vista que parece-me que, percebi na parte da manhã agora, a maioria dos participantes aqui são membros de tribunais, são auditores de tribunais, são técnicos de tribunais. Na área da administração pública, os senhores que cumprem esse papel sabem da dificuldade realmente que os municípios têm na implementação desses planos. Por diversas questões que foram colocadas, a principal aqui na área ambiental. A segunda, os municípios de pequenos e médio porte na questão financeira. Por quê? Porque você, para fazer um plano desse, você tem que contratar o município geral. Os municípios geralmente não têm pessoal, tem que contratar um projeto ou anteprojetos, para depois exatamente mandar para a área ambiental para ver da possibilidade de licenciamento, para no final a conclusão exatamente disso. Perguntaria eu, na área de PPP, os senhores já analisaram
algum município nos seus estados que fizeram nesta área alguma PPP de sucesso, alguma coisa nesse sentido? Não? Apenas, devido ao adiantado da hora, ao nosso último questionamento, eu passo, então, a palavra aos membros da mesa que desejarem se manifestar. Aqui em Santa Catarina teve uma iniciativa de PPP na área de saneamento, no município qualquer mesmo, Joinville, mas que morreu na casca porque nasceu já bem deficitário, né? Nós temos situações bem... Para o senhor também tomar conhecimento, a União até hoje não tem uma PPP, e nós temos PPPs em cidades maiores, né? Belo Horizonte, Salvador, que são os primeiros casos de PPP no Brasil que estão acontecendo na modalidade patrocinada, né? Porque, na verdade, a União tem uma PPP, que na verdade não é a União, o Banco do Brasil tem uma PPP administrativa, que ele contratou um data center lá para os seus trabalhos. Mas, realmente, estamos ainda esperando aí vir uma PPP boa para a gente analisar. Esse caso de Joinville já faz algum tempo, eu me lembro bem porque eu fui o relator, e o primeiro ponto que inviabilizou a PPP é porque o Joinville não tinha um plano de saneamento. Então, eram 3 bairros da cidade, mas não sabia a relação maior do município, é muito maior que 3 bairros apenas, não tinha como autorizar uma PPP numa região apenas sem plano. Né? Isso poderia interferir até na política de saneamento de todo o município, certamente interferiria. Eu vou, então, encerrando esse painel, agradecendo a presença de todos, especialmente aqui dos nossos ilustres painelistas, que realmente contribuíram de forma excepcional para o evento, foi muito, muito satisfatório. Cumprimento ao doutor Arnóbio, já aqui entregando o certificado a todos, ao doutor Azor, ao doutor Ladislau. Foi realmente foi muito positivo. Então, gostaria de entregar o certificado aos 3 e entregar uma pequena lembrança do IBRAOP e do Tribunal de Contas de Santa Catarina, né, registrando a presença de todos aqui e a contribuição. Muito obrigado. Teremos agora um breve intervalo de 15 minutos para um café e retornaremos ao trabalho logo na sequência para ouvir a experiência do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro.